Olá a todos. As eleições presidenciais estão à porta e, por isso, a ESC-FM, a Magazine e o E2 voltam a sentar-se à conversa com os candidatos que desejam chegar ao cargo mais alto da República Portuguesa, o de chefe de Estado. O convidado de hoje é Jorge Pinto, licenciado em Engenharia do Ambiente e doutorado em Filosofia Social e Política. Membro fundador do Partido Livre, é deputado à Assembleia da República desde 2024 e, no dia 1 de novembro, apresentou em Amarante, a sua terra natal, a candidatura à presidência da República. Bem-vindo, Jorge. Obrigado pelo convite. Obrigada a nós. A sua candidatura apresenta-se com o tema Presidente Presente. Nesse sentido, que tipo de liderança é que pretende trazer para Belém? Desde logo, insistir neste agradecimento é muito importante e, pelo que percebi, estão a trazer cá todos os pré-candidatos, pelo menos, também isso é um trabalho muito nobre, por isso, parabéns também por isso. Ser um presidente presente tem muitas componentes, na verdade. A palavra presente é bonita por isso, porque ela tem muitas significações que depois acabam por ser complementares. É um presidente presente no sentido para o tempo presente, para os desafios que o país atravessa no imediato, não apenas pensar no médio e no longo prazo, mas também no imediato. É um presidente presente no sentido de proximidade, que está perto das pessoas, onde quer que elas estejam no território. E ainda hoje era notícia, estava a ler, que as taxas de mortalidade e a mortalidade é muito mais elevada fora dos grandes centros urbanos. É na verdade, muito elevada fora das grandes cidades. Isto é também um problema. Portanto, um presidente presente é um presidente que conhece estas realidades e vai junto às populações. Isto não significa que tenha sempre de ir com câmaras atrás, a tirar selfies a torto e a direito. Há muitas maneiras de estar presente e de falar com as pessoas. Eu quero todas elas. Mas um presidente presente é também um presidente que tem presente aquilo que são as suas obrigações. Desde logo as obrigações de defesa da Constituição, que são, se calhar, a principal obrigação de um Presidente da República. E eu, quando escolho essa palavra presente para lema de campanha, é precisamente em todos estes significados e para dizer às pessoas que há um presente que eu quero fazer com elas, que há um Presidente presente que quer ouvi-las e tê-las a seu lado durante o seu mandato e que é um Presidente presente também no que diz respeito às suas obrigações e que a elas não falhará. Por isso, esta palavra, uma pequena palavra, mas com muitas significações, que acho que é um bocadinho aquilo que também como Presidente da República deve fazer. E conhece a diáspora portuguesa e quer, como disse, tornar Portugal num país onde vale a pena viver. Mas cada vez mais pessoas, principalmente os jovens, estão a emigrar. Que papel considera, neste caso, que o Presidente da República deve assumir para evitar este cenário e que prioridades considera fundamentais também para tentar reverter esta tendência? Sim, então, há aí muitas dinâmicas e a resposta, se calhar, vou-me alongar um bocadinho nela. A primeira é de que há muita gente que sai porque quer sair, porque quer estar durante alguns anos no estrangeiro, para depois poder regressar com uma vivência diferente, com uma experiência diferente. Isso é ótimo, recomendo a todas as pessoas que se possam dar a esse luxo de o fazer. Eu próprio vivi vários anos no estrangeiro, aprendi muito e quero usar essa aprendizagem agora em benefício do país. Depois há o problema, aquilo que dizia bem, há muitas pessoas, muito provavelmente a grande maioria daqueles que continuam a sair, que na verdade sai porque é obrigado. E o que é esta obrigação? É, na verdade, não conseguir ter uma carreira, ter uma família no seu próprio país, porque não tem um salário que seja suficiente para fazer face aos gastos mensais, porque tem um preço de renda de casa mais elevado do que se calhar numa outra cidade onde vai ter um salário às vezes o dobro, às vezes mais do que o dobro daquilo que conseguiria ter em Portugal, porque não tem no seu local de trabalho o mínimo reconhecimento em coisas como o direito ao descanso. Portugal é dos países da Europa onde estamos mais horas no nosso local de trabalho, e isto certamente afasta as pessoas. Não tem o reconhecimento no trabalho propriamente dito, não tem um chefe ou uma chefe que reconheça aquilo que faz e que depois favoreça também a sua progressão na carreira. Portanto, há muitas dinâmicas que fazem com que os portugueses queiram sair, nomeadamente os mais jovens. E, na verdade, parece-me que nos focamos demasiado tempo naquelas que não são as razões principais de pagar menos impostos ou... Quer dizer, eu vivi fora, eu conheci muitas pessoas que viveram fora, jovens, como eu era na altura quando saí do país, que saíram também de Portugal. Nunca uma só delas me disse que saía para ir pagar menos impostos. Até porque, na verdade, muitos saem para ir para países onde vão pagar ainda mais impostos. O que acontece, na verdade, é que nesses outros países têm mais reconhecimento no trabalho, como eu dizia, têm melhores condições de vida e têm, sobretudo, uma harmonização entre vida pessoal e profissional que aqui em Portugal não é possível. Portanto, estes são os problemas e, sendo estes problemas,
é aqui que devemos dar a resposta. Onde é que entra um Presidente da República? Respondendo à segunda parte da pergunta. Bem, um Presidente da República não vai legislar. Um Presidente da República, por si só, não vai resolver o problema do acesso à habitação, que é possivelmente o grande problema e o grande desafio para os jovens no presente. Mas o que um Presidente da República pode e deve fazer, e é por isso que eu tenho insistido muito nesta ideia de ser presente também pela mobilização da cidadania, é mobilizar o país para dar resposta aos seus problemas urgentes. Um Presidente da República pode e pode fazê-lo diariamente, até que haja uma vontade por parte da Assembleia da República e do Governo de dar resposta ao problema da habitação, pode, como eu dizia, diariamente alertar para esse problema. Pode convocar uns Estados Gerais onde chame as autarquias, as comunidades intermunicipais, as CCDRs, o Governo, para dizer como é que nós vamos resolver este problema. Desde logo começando com coisas absolutamente essenciais, que têm avançado, é verdade, mas muito devagarinho, como por exemplo, qual é que é afinal o parque de habitação público? Quais são os edifícios públicos que pertencem ao Estado Central, aos diferentes ministérios, que pertencem às autarquias? Quais são? Onde é que eles estão? Onde é que isso está listado? Este é o ponto de base para nós percebermos desde logo aquele parque imobiliário, muitas vezes devoluto, que terá de ser reabilitado, evidentemente, mas que já é propriedade do Estado. Uma segunda fase é então dizer o que é que nós queremos como Estado, como país, para a habitação. Na minha perspectiva, a única maneira de dar uma resposta que seja minimamente eficaz a esse problema, que afeta nomeadamente os jovens, é, para o caso específico da juventude, eu já vou dizer porque é que eu não gosto muito de compartimentar as coisas, mas para o caso específico dos jovens, ter em todo o lado onde há ensino superior, residências universitárias que possam dar resposta à grande maioria dos jovens que estão deslocados das suas cidades. Este é o grande bloqueio no acesso ao ensino superior no momento. Desengane-se quem acha o contrário. Portanto, um Estado, as cidades, as comunidades intermunicipais têm de ser capazes de criar estas condições e dar estas residências para os estudantes. Na perspectiva nacional, porque depois estes estudantes vão entrar no mercado de trabalho e vão ser confrontados novamente com o problema da habitação. Aquilo que Portugal precisa, e precisa muito, é de mais habitação não especulativa, nomeadamente habitação pública. Cerca de 2% da habitação em Portugal é pública, apenas 2%. Isto compara com locais como Viena da Áustria, onde é mais de 60% do parque de habitação é pública ou cooperativa não especulativa. É isso que Portugal tem de fazer, porque só assim nós vamos estar protegidos do aumento e da inflação dos custos de habitação. Portanto, um Presidente da República não vai legislar para isso, não é ele quem vai listar os imóveis que são do Estado, mas pode obrigar a que essa discussão esteja permanentemente em cima da mesa. Eu acho que estaria. E só em 10 segundos dizer porque é que eu também... A habitação é uma daquelas em que afeta particularmente os jovens. É um mau exemplo, mas a mim custa-me sempre um bocadinho esta compartimentalização das políticas para a juventude. Parece-me sempre uma menorização da própria juventude. Quer dizer, isto são problemas de jovens, ficam aqui nesta caixinha, as coisas a sério, nós resolvemos do outro lado. Bem, há muito poucas coisas que, sendo problemas dos jovens, não sejam também problemas do país. E vice-versa. Há muitas poucas coisas que, sendo problemas do país, não sejam também problemas dos jovens. E é precisamente por isso que eu muito raramente falo de políticas especificamente para a juventude, e sei que às vezes é difícil as pessoas perceberem isso, mas é porque eu acho que quem o faz, na grande maioria das vezes, não está verdadeiramente interessado em resolver os problemas dos jovens. Aquilo em que está verdadeiramente interessado é em dizer, bem, isto é uma pequena parte do problema, foquemo-nos no essencial que é o país. Bem, eu não consigo pensar o país sem pensar as políticas de juventude como parte integrante das políticas do próprio país. E já agora, o LIVRE tem uma agenda muito marcada também pela defesa dos direitos humanos e do meio ambiente. Já disse aqui que o Presidente não legisla exclusivamente, mas se for eleito Presidente da República, como planeia traduzir estas prioridades em alguma intervenção concreta? Sim, são duas áreas essenciais, absolutamente essenciais e que na verdade estão consagradas também na Constituição, que o Presidente da República tem de obedecer, defender, cumprir e fazer cumprir. Direitos internacionais, direitos humanos à escala global. Aquilo que para mim é absolutamente central e claro é que não há bons e maus opressores. Não há bons e maus oprimidos dependendo de quem é o opressor. Não há. Seja na Venezuela, seja no Sudão, seja em Gaza, seja na Ucrânia. Não há. Um Presidente da República é muitas vezes a cara do país para fora. E um Presidente da República, evidentemente em contacto com o Governo, desde logo com o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, tem de ser absolutamente claro quando diz que os direitos humanos são para ser respeitados em todo lado. Tem de ser absolutamente claro quando diz que Portugal, país que o Presidente da República representa, é intransigente na defesa dos direitos humanos, do direito internacional e depois também na própria condenação e julgamento daqueles que não cumprem com o direito internacional. E é por isso, não é o caso único, mas é por isso que o que está a acontecer em Gaza é determinante para o futuro dos direitos humanos e dos direitos internacionais.
Porque se nós permitimos que um genocídio continue, nós, comunidade internacional, mas nós, Portugal, também integrado no Bloco Europeu, se nós estivermos confortáveis que os abusos praticamente diários ao direito internacional passem sem qualquer consequência, se nós estivermos confortáveis que aqueles que são responsáveis por este genocídio não vão depois ser julgados no Tribunal Penal Internacional como outros responsáveis de outros genocídios foram e bem, então é um sinal que nós estamos a dar a outros líderes autoritários. É um sinal que nós estamos a dar ao futuro, de que se calhar, afinal, é possível desrespeitar o direito internacional sem que depois haja consequências. Comigo não contem para isso. Porque, repito, esta intransigência, mas porque é mesmo uma intransigência da minha parte na defesa dos direitos humanos, é mesmo para valer e para cumprir. Ponto número 1. Políticas ambientais. Aqui, sendo a minha área de formação, como disse bem, e a área de paixão, vou tentar ser o mais sintético possível. Mas há aqui muitas dinâmicas. Primeiro é a de termos a consciência de que as alterações climáticas e tudo o que está associado com coisas como a perda de biodiversidade, os indicadores das fronteiras planetárias e afins, são o grande desafio da nossa era. São o grande desafio da nossa era. E isto já era importante em qualquer parte do mundo, é particularmente importante em Portugal, porque, de entre os países europeus, somos daqueles que mais vão sofrer com os impactos das alterações climáticas. Já o vemos. Uma das coisas que há muitos anos é apontada em todos os relatórios internacionais é que as alterações climáticas, no caso português, na verdade esta bacia mediterrânea, mas particularmente em Portugal, vão representar um aumento do número e da intensidade de fogos florestais. Infelizmente este ano já o vimos. Tivemos o maior fogo florestal em área consumida jamais registado em Portugal. Alguma coisa está muito errada aqui. Vimos ainda recentemente, a semana passada, 3 pessoas perderem a vida, fruto também de um evento climático extremo. Portanto, aquilo que um Presidente da República pode fazer aqui são 2 coisas. Desde logo, fazer ver que esta é mesmo uma emergência climática. É mesmo. Eu sei que há pelo menos um outro candidato, há 2, mas há um que discorda disto. Mas há uma emergência climática, há uma emergência ecológica à qual é preciso dar resposta para o bem do nosso próprio país. E a segunda é ter um país que se sabe adaptar às alterações climáticas. Eu sou um bocadinho mais velho e eu cresci num tempo onde a grande mensagem, a grande inspiração dos ecologistas era combater as alterações climáticas. Eu acho muito bem que mantenhamos isso enquanto fio condutor. Mas igualmente importante agora, em 2025, quase 2026, é, na verdade, a adaptação às alterações climáticas. Porque muitas das coisas, muitos dos impactos destas alterações climáticas já se vão fazer sentir, façamos o que façamos agora. E, portanto, como é que um país como Portugal, que vai estar na linha da frente, como eu dizia, das consequências negativas destas alterações, pode estar preparado? E é aqui que eu acho que o Presidente da República pode e deve marcar a agenda. Pode e deve marcar a agenda dizendo que precisamos de um país que planeie o seu futuro, que planeie a resposta a estas alterações climáticas e aos fenómenos extremos que vão ser cada vez mais recorrentes. Um país que se prepare, um país que não seja meramente reativo, mas que seja preventivo, que antecipe esses problemas. E depois um país que tenha a prontidão para reagir, que assim que há algum fenómeno extremo, climático ou não, na verdade, como por exemplo o apagão, o que quer que seja, um país que saiba exatamente o que vai fazer nessas circunstâncias. Portanto, aí sim um Presidente da República pode ter um papel muito importante. Até porque um Presidente da República tem um privilégio que muitas vezes os deputados e os governantes não têm, que é o de poder pensar a longo prazo. Infelizmente, a política portuguesa resume-se muito ao imediato, às vezes ao mês a seguir, com um bocadinho de sorte ao ano seguinte, se correr muito bem até ao final da legislatura. Um Presidente da República tem de ser quem põe em cima da mesa o pensamento a médio e longo prazo. E esta adaptação às alterações climáticas, estas consequências, a maneira de termos um país que planeia, preparado e com prontidão, vai demorar alguns anos. Mas precisamente por isso é que um Presidente da República tem de ser capaz de trazer isto para cima da mesa. Portanto, essas 2 áreas, sei que me alonguei um bocadinho, mas é porque são mesmo importantes para o papel de um Presidente da República, mas sobretudo importantes para aquilo que será o Portugal daqui a alguns anos. Claro. E agora falando do sistema educativo português, esse mesmo sistema deve garantir que todos os jovens tenham oportunidades iguais, mas sabemos que muitas desigualdades ainda persistem. E de que forma pretende ou tentaria influenciar estas tendências para que a educação funcione de facto e, tal como disse, como um elevador social? Exatamente. Esse é um ponto-chave. Até porque eu sou um reflexo daquelas famílias que conseguiram, graças à educação, passar a dar melhores condições de vida aos seus descendentes. Os meus avós são analfabetos. O meu avô é analfabeto, a minha avó estudou 3 anos, sabe o básico. Eles conseguiram dar a 3 dos 5 filhos educação superior.
Mas isto é uma exceção ainda naquela época. Não aconteceu isto com a maioria das pessoas. Os dados da OCDE, eu trago-os muitas vezes para cima da mesa porque eles são chocantes. E a OCDE acho que não é suspeita de simpatias de extrema esquerda ou do que quer que seja. Dizem que em Portugal são precisas 5 gerações, 5, para alguém que está numa família de rendimentos baixos passar a ser uma pessoa de rendimentos médios. 5 gerações. Algo está profundamente errado aqui. E, na verdade, estas desigualdades económicas têm vindo a alargar em Portugal, não a diminuir como deveriam. E elas poderiam e deveriam diminuir precisamente pela educação, porque, repito, foi o que aconteceu com a minha família. Eu sou um privilegiado. Eu sou um privilegiado que vi, tendo avós analfabetos, conseguir ter uma mãe com ensino superior e eu próprio conseguir ter um ensino superior e já contrariamente à minha mãe, sem sequer ter tido a necessidade de trabalhar para poder estudar, como a minha mãe teve de trabalhar. Portanto, eu sou o reflexo de um Portugal que se conseguiu construir nos últimos anos. E é esse Portugal que eu quero que volte a existir. Um Portugal onde as pessoas percebam que estudar, dar as condições aos seus filhos para estudar, ter ensino superior, depois se reflete numa melhoria de qualidade de vida. E, infelizmente, é isto que muitas vezes não acontece. E, infelizmente, é isto que muitas vezes leva as pessoas a ficarem desiludidas com aquilo que têm sido as políticas públicas. Porque onde antigamente a educação era praticamente a garantia de uma melhor qualidade de vida, isso hoje já não acontece. E não acontece porque continuamos a ter, não me interprete mal, é sempre melhor, todos os indicadores mostram ter um ensino superior do que não ter, até em termos salariais. Também não sou daqueles que, muito longe disso. O que quero dizer é que o que nós precisamos ter é um país que diz às pessoas que se conseguirem ter o acesso à educação que o próprio Estado deve garantir de qualidade, então elas depois vão beneficiar disso. E é essa escada ou esse elevador social, como muitas vezes lhe chamamos, que tem falhado. E se tem falhado, então ele tem de ser composto. Se está variado, essa avaria tem de ser composta. Porque, repito, eu beneficiei desse elevador social e é o mínimo que nós devemos às novas gerações, é que ele continue a funcionar e que possamos, então, graças à educação, graças à formação, graças à ciência, graças à tecnologia, dar mais qualidade às pessoas, dar-lhes, sobretudo, uma ideia de maior igualdade, porque o que está a acontecer é que esta desilusão com a política e com os políticos é também muito fruto desta desigualdade que é cada vez mais visível enfim, e comprovável. E disse também numa entrevista que um dos muitos poderes do Presidente da República é promover e trazer os portugueses para o debate. Nesse sentido, sugere a existência de assembleias cidadãs. Como imagina esse mecanismo e de que forma poderia articulá-lo, neste caso com o Governo e com a Assembleia da República? Sim. Há várias maneiras, é uma excelente pergunta. Sendo muito sintético aqui, como eu gostaria de ver uma Assembleia Cidadã, é, na verdade, algo que eu próprio apresentei na Assembleia da República na anterior legislatura, especificamente para a regionalização. Que 100 portugueses sejam selecionados de forma aleatória, com, evidentemente, cuidados para a representatividade geográfica, etária e tudo mais, e que essas pessoas, durante o tempo que fosse necessário, mas evidentemente pré-determinado, eu julgo que na Irlanda é durante 6 fins de semana consecutivos, com apoio técnico, portanto, com juristas, com, digamos, quadros do Estado que possam ajudar essas pessoas dando resposta às suas dúvidas, mas que durante esse período de tempo essas pessoas discutam um tema em específico. Voltando à regionalização, que discutam, por exemplo, que regiões, afinal, é que queremos para o país, que discutam que competências é que queremos para essas regiões, que discutam até o que é que vai ser depois perguntado em referendo, porque a nossa Constituição obriga a que haja um referendo para a Constituição. Isto parece-me ser completamente de acordo com o espírito da letra da Constituição, que é dar mais capacidade de participação aos portugueses, dar-lhes também a capacidade de influenciar o debate, não forçosamente pela legislação, porque aquilo que eu defendo para uma Assembleia Cidadã, eu concordo muito com a separação de poderes, tal como ela está consagrada na Constituição, mas acho que um Presidente da República, eu tenho dito que pode ser um megafone dos portugueses, e ser um megafone através de uma Assembleia Cidadã é, se calhar, a forma mais eficaz de o fazer, porque há uma atenção mediática durante os dias, durante o período em que essa Assembleia Cidadã decorre, dessa discussão. Isso transpõe-se depois para os órgãos de comunicação social, transpõe-se para o próprio debate público e, uma vez terminada, uma vez as suas conclusões estão disponíveis, é então entregue aos partidos políticos para que eles possam, então, decidir o que fazer com aquilo. Uma proposta legislativa, uma proposta de referendo, se for o caso da regionalização, há muitas maneiras de o fazer. Aquilo que acontecerá é que, se houver uma Assembleia Cidadã patrocinada, promovida por um Presidente da República, é evidente que esse documento das conclusões, quando chegar à Assembleia da República, já virá com uma certa carga que não viria se viesse diretamente da própria cidadania. Uma carga no bom sentido, não é? Os partidos políticos já irão olhar
para esse documento, para essas conclusões, sabendo que elas foram patrocinadas pelo próprio Presidente da República. Portanto, eu quando defendo essa ideia de participação, é precisamente para dar uma ferramenta acrescida para que a voz dos portugueses seja ouvida por parte dos seus representantes, porque de resto eu sou muito defensor da democracia como a temos, enfim, eleita, legislativa, mas acho que há maneiras de trazer mais poder aos portugueses e às portuguesas de pelo menos se fazerem ouvir pelos seus representantes eleitos. E a abstenção, como sabe, é um dos maiores problemas da democracia portuguesa e ultimamente estamos perante, segundo se diz, uma extrema-direitização do algoritmo. Atualmente diz que quer fazer uma campanha na rua, perto das pessoas. É essa a estratégia que tem para mobilizar os cidadãos que estão desiludidos com a política? Sim, são as duas. E essa expressão da extrema-direitização do algoritmo eu usei-a precisamente numa entrevista na RTP porque, enfim, é um desafio que eu lanço às pessoas. Liguem a vossa rede social se as usarem e garantam-me que não vão ver nenhum conteúdo ou de violência, ou de assaltos, ou de vídeos dos partidos da extrema-direita, porque eu, que sou bastante insuspeito de ser atraído por esse tipo de conteúdo, sou bastante insuspeito de seguir páginas de direita ou de extrema-direita, está-me sempre a aparecer nas minhas redes sociais. E uma pessoa ainda mais insuspeita do que eu, ex-dirigente do CDS, que recentemente publicou um livro precisamente sobre a algoritmocracia, dizia que deixou de frequentar o Twitter porque estava cansado de ver vídeos de assaltos repetidamente. É isto que está a acontecer. E é aí também que nós temos de ter uma ação, provavelmente a nível europeu, para perceber então o que é que está por detrás deste algoritmo que fomenta esta ideia de violência e afins. Porque isto é muito grave. É muito grave e eu tenho a certeza que muitas mães e pais neste país estão preocupadas por saber que os seus filhos, logo com 8, 9, 10 anos, estão diariamente a consumir este tipo de conteúdos sempre que têm os seus telemóveis nas mãos. E a essas pessoas eu quero lhes dizer que há quem se preocupe com elas. Há quem, como elas, não ache normal que uma criança de 8, 9 ou 10 anos seja confrontada com este tipo de conteúdo. Há quem não ache normal que estas crianças comecem com mensagens de ódio, com um discurso até racista que não ouvem em casa. É isto que está a acontecer. Isto é perigoso. É perigoso para as famílias, é perigoso para o país, é perigoso para nós enquanto República. E, portanto, essa extrema-direitização é real e é também aí que eu quero agir. Quero agir tentando influenciar na medida do possível, porque esse é também o grande desafio. Como é que nós influenciamos o algoritmo com uma mensagem que não é de ódio, que não é divisiva, mas é, pelo contrário, otimista, empática, de amor? É muito complicado. E também em paralelo na rua, porque as pessoas continuam a ter uma existência real para lá da existência virtual. E muitas destas pessoas que estão desiludidas com o rumo da política portuguesa nos últimos anos, elas não estão perdidas, elas não são idiotas. A essas pessoas eu quero lhes dizer que há quem as perceba e que queira usar a sua desilusão não a favor da discórdia, não a favor do ódio, não contra o próprio país, mas a favor do país. E eu quero muito falar com essas pessoas, quero. Eu tenho dito isto em todas as entrevistas, eu quero falar com quem já votou ou com quem está tentado a votar na extrema-direita, porque quero-lhes dizer que eu percebo aquela desilusão, mas que a quero usar a bem do país, que a quero usar para conseguirmos construir o Portugal que eu sei que já existe e que sei que muita gente quer viver. Um Portugal que não é da agressão, não é da violência, mas é pelo contrário, de entreajuda e de empatia. Portanto, é também aí que eu quero estar presente junto a essas pessoas, dizendo-lhes que há quem as perceba e há quem as queira trazer também a dizer presente comigo nesta caminhada. E quer ser menos do mesmo. No entanto, ainda que com o apoio do Partido Livre, não acha que o possível déficit de notoriedade pode prejudicar a sua candidatura? Eu acho que é uma força e não uma fraqueza, porque quando eu digo que quero ser menos do mesmo, acho mesmo que há muitas pessoas que querem menos do mesmo na política portuguesa. Acho mesmo que há muitos portugueses que querem uma renovação da política portuguesa. Acho mesmo que há, por exemplo, à esquerda, quem precisa de uma nova esperança à esquerda. E o espaço ideológico da esquerda na qual eu me situo, onde o LIVRE se situa, é aquele que tem crescido, é aquele que tem conseguido crescer porque tem conseguido falar às pessoas. E é aí que eu quero estar também. Percebo que parto de trás, mas com os debates a começarem agora, com esta especificidade de termos todos os debates em horário nobre e todos em sinal aberto, vai fazer com que essa notoriedade cresça muito rapidamente e crescendo e conseguindo eu ter, como espero ter, boas prestações nos debates, acredito que muita gente vai ficar convencida de que há quem fale para as pessoas, há quem se preocupe com o país, há quem seja otimista, mas realista em relação àquilo que podemos e conseguimos fazer e que se calhar veja na minha candidatura aquela esperança que procura e que procura com muita vontade.
E já disse que acredita que tem possibilidades também de ganhar esta eleição, mas num possível cenário de segunda volta, para tentar contrariar a direita, admitia desistir da sua candidatura para agregar uma candidatura única à esquerda? Repare, ainda voltando, porque é que eu acredito que é possível ganhar esta eleição e, evidentemente, isso significa passar à segunda volta. Vejam as sondagens que estão a sair. Os candidatos que estão em liça para passar à segunda volta estão com percentagens muito abaixo daquilo que seria expectável numa qualquer outra eleição. E, portanto, com números até bastante variáveis. Veja-se, por exemplo, a candidatura de António José Seguro. Enfim, há muito que ainda vai mudar nesta eleição. Acredito que sim. Eu, quando falava de desistência, fui muito mal interpretado e, enfim, serviu-me de exemplo e de lição para campanhas futuras. Nunca disse que ia desistir. Na verdade, quando me perguntaram isso, foi um dia ou 2 dias depois de eu ter apresentado a minha candidatura. E eu comecei por dizer, eu acabei de apresentar a minha candidatura, não me passa pela cabeça desistir. Aquilo que eu disse é que poderia haver uma convergência de forças à esquerda, desde que uma condição, evidentemente, eram 2 condições bastante evidentes. Uma, que fosse para alguém que se assumisse e fosse orgulhosamente de esquerda, e a segunda, que houvesse reciprocidade. Portanto, que as outras pessoas fizessem o mesmo em relação a mim, caso a minha candidatura fosse a mais bem colocada. Não houve interesse de nenhuma das outras candidaturas, não tendo havido, é evidente que eu, não sendo filho de um Deus menor, não ia deixar de levar a minha candidatura até ao final. Certo, e ao longo desta entrevista, então, já ficámos a conhecer várias das suas ideias também e propostas. Mas se tivesse que definir, agora também para concluir, a sua candidatura numa frase, qual seria? Há quem seja um presidente presente, há quem queira estar presente e junto das pessoas e há sobretudo quem queira que essas pessoas digam também presente pelo país que amamos, porque eu não desisto de Portugal, não desisto mesmo, eu amo o meu país, sei que as pessoas amam o nosso país e nós podemos ser muito mais do que somos, na verdade, dando já visibilidade a tudo aquilo de bom que nós, todos nós, conseguimos construir ao longo dos últimos 50 anos. Muito obrigada e muito obrigada também por ter aceitado o nosso convite. Chega assim ao fim a entrevista a Jorge Pinto, candidato à presidência da República, apoiado pelo Partido Livre. Esta série reúne as entrevistas aos candidatos às presidenciais de 2026, numa parceria entre a ESC-FM, a Magazine e o E2. Obrigada por terem estado connosco e até breve.